Olá, estamos começando mais um programa Dr. Walid Khalil, que também está no nosso canal YouTube, Dr. Walid Khalil. Você pode acessar da onde você estiver e assistir e participar do nosso programa, enviando suas dúvidas, suas perguntas, para que a gente possa auxiliá-los nessas perguntas com os nossos entrevistados. Dando sequência a nossas entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de Mato Grosso para as eleições de 2026, eu recebo hoje aqui o Alex Pulcinelli, pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso pelo Partido Democratas. Olá, Alex, é um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Espero que a gente tenha um excelente bate-papo aqui, que você possa contribuir para os seus futuros eleitores, como pré-candidato, as suas propostas e a sua visão sobre a saúde do estado de Mato Grosso, o que você tem de propostas, o que você acha que a saúde precisa melhorar e quais seriam as suas ações, caso venha a ser eleito como governador, para a saúde do nosso estado. Muito boa noite, Dr. Walid Khalil. Obrigado por nos convidar, nos proporcionar essa oportunidade de termos um bate-papo aqui. Eu espero também contribuir com o estado de Mato Grosso, contribuir com os nossos telespectadores, ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo, para que nós possamos esclarecer quais são os planos aí, o que o Mato Grosso pode ser melhor, como o Mato Grosso pode trabalhar melhor a questão da saúde. E, de igual forma, eu espero que tenhamos um bom bate-papo aqui de amadurecimento. Que bom, Alex. Então eu gostaria de começar esse programa primeiro perguntando um pouquinho a respeito do Alex Pulcinelli. Gostaria que você fizesse essa sua apresentação para os nossos telespectadores, para que eles possam conhecer você melhor. E aí depois a gente vai para as suas propostas, para as suas opiniões com relação à saúde do nosso estado. Alex Pulcinelli é um empresário de 40 anos, sou esposo, sou pai, sou esposo da Ana Paula Pulcinelli, pai do Davi Pulcinelli. Eu tenho algumas empresas no ramo de energia elétrica, eu sou cristão, sou um cuidador da minha família, sou um trabalhador igual você que está nos assistindo, sou um pagador de imposto e estava numa vida razoavelmente ajustada e entendi que o estado de Mato Grosso deveria ter um nome novo para participar dos debates, trazer para a mesa assuntos que não estão sendo debatidos e que eu acredito que posso contribuir com a evolução do nosso estado. Portanto, entendo que o estado de Mato Grosso pode ser um estado melhor, pode ser um estado mais próspero para todos e por isso consultei minha família e depois de muita oração, lancei meu nome, coloquei meu nome à disposição dos mato-grossenses como pré-candidato a governador. Que bom. Você é daqui mesmo, de Mato Grosso? Sou nascido em Cuiabá. Meu pai veio de Lins, São Paulo. Minha mãe veio de Marechal Rondon, Paraná. Eles se casaram em Dourados há 42 anos atrás. Vieram para Cuiabá há 41 anos atrás. E aí eu tenho 40 anos, já nasci aqui. Nasci dentro de um lar cristão, nasci dentro das empresas que meu pai fundou na época. Depois criamos mais empresas do nosso grupo, né? Hoje meu pai não está mais conosco, ele já foi recolhido, mas eu estou aqui me apresentando como alguém que quer transformar, quer ajudar o estado de Mato Grosso a ser um estado melhor para todos nós. Que bom, seja bem-vindo então às pessoas que realmente têm essa coragem de encarar esses desafios e eu espero que você possa ser abençoado também da sua maneira, da sua forma, que Deus esteja do seu lado e que você, Amém. se for do desejo da população, do povo, que você seja um dos nossos representantes também. Amém. Mas vamos começar então falando do motivo do nosso encontro aqui, que é saúde. Como você sabe, eu sou médico também, que exerço a profissão há 25 anos, e sempre estive dentro da saúde pública. Eu conheço muito bem quais são as principais dificuldades que todo médico e todo profissional de saúde, enfermeiro, dentista, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem
e outros profissionais da área da saúde enfrentam dentro da saúde pública, né? Por questões muitas vezes de gestão. E, logicamente, os anos passam, mudam-se governos e muitos problemas permanecem. Então, o intuito desse programa é trazer para cá esses pré-candidatos para que eles possam realmente mostrar qual é a sua visão a respeito da saúde, como ele entende o quanto a saúde é importante para uma população e quais são as principais ações que ele pretende tomar caso seja eleito governador de Mato Grosso. Então eu pergunto para você, começo perguntando para você, o que você pensa no seu governo, caso seja eleito, a respeito da saúde do nosso estado? Veja bem, o próximo governo vai herdar deste atual governo um arcabouço de hospitais muito melhor do que o que ele herdou do governo anterior. Na gestão do atual governador, ou do anterior governador, o Mauro Mendes, ele trouxe para a mesa, para as licitações e para o mundo do estado de Mato Grosso, a demanda de construir hospitais. Eu acho que o desafio do próximo governante do estado de Mato Grosso não é mais construir hospitais, mas sim concluí-los, porque vários ainda não estão concluídos, mas principalmente depois disso colocar para funcionar. E aí, para colocar para funcionar, precisa de algum gestor, administrador, alguém que entenda de gestão, de fazer funcionar, não só de obra, não só de construção. E aí que o Alex Pulcinelli se apresenta. O estado de Mato Grosso, a partir de 2027, vai herdar muitas obras concluídas ou em fase de conclusão que precisam ser colocadas para rodar, ser colocadas para funcionar. Exemplo disso, o Hospital Central foi entregue agora recentemente. Um amigo meu que é médico me disse: Alex, parece um hotel de 5 estrelas. É um negócio super luxuoso, de altíssimo nível para a população mato-grossense. Toda essa estrutura está sendo gestada, gerida hoje pelo Albert Einstein através de uma parceria entre o estado de Mato Grosso e o Hospital Albert Einstein de São Paulo, né? E outros hospitais que serão entregues agora, sejam regionais ou seja aqui na capital, vão precisar também de uma infraestrutura infraestrutura o governador já vai entregar. Vão precisar de gestão a partir da entrega deles funcionando. E é nesse ponto que eu acredito que posso colaborar muito com o estado de Mato Grosso, pois de gestão é uma coisa que eu entendo. Eu olho o sistema funcionando e consigo enxergar onde é que dá para ajustar, onde é que dá para melhorar. Recentemente agora, eu tenho estudado um pouco mais sobre a saúde do estado de Mato Grosso. Saúde nunca foi um negócio que é meu forte. Eu sou administrador de empresas, trabalho com energia elétrica, né? E tenho uma loja de materiais elétricos. Então, o meu negócio é mercado de consumo e mercado de materiais. Agora, para a área da saúde, o que eu posso trazer para dentro da área da saúde, junto com as pessoas que comigo estão? Trazer a gestão, trazer um entendimento de como é que funciona hoje o sistema de saúde, como é que ele pode funcionar para que chegue lá na ponta um melhor atendimento para o cidadão mato-grossense, para que as filas de espera diminuam, para que os atendimentos sejam feitos dentro da necessidade do cidadão e não dentro da boa vontade do gestor público. Esse tipo de entendimento eu posso trazer para dentro do estado de Mato Grosso. E é isso que eu quero levar, por isso eu me apresentei, também por isso me apresentei como pré-candidato ao governo do estado. Que bom. Quando a gente fala em gestão também, existem modelos de gestão para a saúde, né? Existem municípios, estados que ainda fazem a gestão através da gestão direta, ou seja, aquela contratação do próprio servidor, contratação dos serviços, aquisição do material, ou através dessa contratualização com empresas ou com serviços que possam gerenciar, como você falou, o Hospital Central hoje, que está sendo gerenciado pelo Albert Einstein. Vamos comparar isso às organizações sociais de saúde, as famosas OSS, né, que é um modelo de gestão que existe em vários estados. E inclusive aqui, né? Sim, inclusive aqui, justamente. Então eu gostaria de saber de você, você
é adepto a esse tipo de modelo de gestão? Ou você acha que o Estado ele tem capacidade de gerenciar diretamente os seus hospitais, a sua rede de saúde? Boa pergunta, obrigado. Eu sou a favor de que haja tanto terceirização quanto contratação. Eu sou a favor de que haja concursos e também sou a favor de que haja iniciativa privada e que haja contratos temporários com médicos, bem como com entidades. É uma mescla de situações que vai fazer com que o Estado enriqueça na sua gestão pública. Vou dar um exemplo prático aqui para todos entenderem. Para um pronto atendimento, a gente não pode pejotizar, não pode contratar um médico que só vai estar ali, vai atender conforme, vai receber conforme demanda, por exemplo. Para um pronto atendimento, a gente precisa de médicos prontos ali, de prontidão. Não importa se a demanda hoje foi mais alta ou mais baixa do que ontem. A gente precisa de pessoas full-time ali nas portas das UPAs ou dos hospitais que têm pronto atendimento para que o atendimento seja feito imediatamente ao paciente. Agora, para cirurgias, para consultas, para algum tipo de operação, ou seja, cirurgias que podem esperar, aí eu já sou a favor não da contratação direta, mas sim, ou melhor, não do concurso público, né, mas sim de uma contratação por demanda. Isso é possível. Nós já temos casos onde os médicos são contratados por demanda, já vimos aí na história médicos contratados por demanda e deu certo. Uma outra questão que eu acho interessantíssima, importantíssima para a saúde pública a nível de Brasil é a telemedicina para os primeiros atendimentos. Às vezes, a criança está com uma dor de barriga, a mãe se desespera, leva lá na unidade de saúde da família ou na UPA e, na verdade, a criança estava, sei lá, vou imaginar aqui, estava precisando tomar apenas um copo de água porque ela estava com sede. Estou imaginando aqui alguma coisa. Às vezes, num teleatendimento por algum médico de qualquer lugar do Brasil, em questão de poucos minutos pode ser resolvido. Fato é que isso dá certo e que na época da pandemia, eu me lembro muito bem, eu fui atendido por telemedicina na pandemia. E nos primeiros atendimentos, o médico dizia, o que você está sentindo? Estou sentindo isso, aquilo. E aí ele direcionava, faz assim, assim, usa isso e isso. Se não der certo, remarca uma outra consulta aqui que eu vou te encaminhar para um médico para te atender presencialmente. E aí, nas 2 vezes que eu fui atendido, deu certo a indicação do médico. Por quê? A maioria das doenças, doutor, o senhor sabe disso, né? A maioria das doenças, elas são comuns nas pessoas, né? Geralmente o diagnóstico é muito semelhante de um para o outro, pelo menos o primeiro diagnóstico. E eu já andei estudando que 85% dos casos de saúde eles são resolvidos nas próprias unidades de saúde da família ou nas unidades básicas de saúde, porque são atendimentos primários ali. Não é um atendimento secundário, tampouco terciário, né? Que vai para cirurgia, que são algumas coisas mais complexas. Portanto, para ajudar nesse atendimento e aí liberar tempo e espaço para que os médicos possam realmente fazer o trabalho deles, que é de cuidar das pessoas, fazer as cirurgias, fazer os atendimentos presenciais, se a gente conseguir implantar telemedicina dentro do estado de Mato Grosso, a gente consegue alcançar boa parte da população, inclusive da população que mora mais distante dos centros, dos grandes centros e até mesmo das pequenas cidades. Às vezes a pessoa está lá na fazenda, tem Wi-Fi, mas ele não tem um posto de saúde ali perto. O posto de saúde é na cidade, a 100 quilômetros da fazenda dele. Ele é o capataz da fazenda, ele é o peão lá da fazenda, é o vaqueiro, né, da fazenda. Então, com a telemedicina, a gente consegue fazer esse tipo de atendimento. Realmente, a telemedicina ela já está sedimentada no país todo e ela funciona, como você falou mesmo. É um modelo bastante interessante, que inclusive a única coisa que eu iria te colocar como diferença, como complemento ao que você falou, que você pode tranquilamente fazer essa contratação com médicos de dentro do estado e não precisar, entendeu, trazer ou ofertar esse tipo de serviço, de demanda para outros estados. Concordo entendeu? Com o senhor. Porque hoje nós temos várias faculdades de medicina dentro do nosso estado, formando aí, eu acredito que hoje nós devemos ter mais de 1.000 médicos sendo formados por ano em Mato Grosso. Sim. Então, assim, nós estamos chegando num momento onde
isso está se afunilando cada vez mais e muitos médicos correm o risco de ficarem desempregados. Não vai acontecer. Até porque muitos ainda insistem, por exemplo, em permanecer dentro da capital. Né? Por quê? Porque existem dificuldades no interior, existem falta de um serviço onde dê o mínimo de condição para que esses médicos possam atuar no interior. E eu acho que isso deve ser levado em consideração e essa observação tem que ser, esse olhar tem que ser tido pelo próximo gestor nosso, pelo nosso próximo governador e seu secretário, para que a gente possa levar esses novos médicos que estão sendo formados no nosso estado para os interiores e assistir melhor a população lá. Lógico, a telemedicina ela vai contribuir até o momento em que você, como você falou, o paciente está dentro de uma fazenda, numa área rural, muito distante, que muitas vezes não tem um posto de saúde, uma unidade básica ou uma UPA por perto. Então a telemedicina realmente ela vai ajudar muito para que esse paciente possa se conectar e tenha um auxílio de um profissional, entendeu? Mesmo que à distância, mas de uma forma que ele vai se sentir mais seguro e o médico vendo que possa ser algo mais grave, ao invés dele ficar perdendo tempo, tomando chás ou medicações por conta própria, se desloque até uma unidade de saúde para ser realmente avaliado fisicamente por um médico que vai poder melhorar o nível de diagnóstico. Né? Porque muitas coisas ainda, eu sou um médico que venho da medicina tradicional, da escola médica tradicional, mas hoje eu atuo de uma forma muito diferente, onde eu também estudo a medicina moderna, a medicina nova, onde a gente trabalha, e esse é o meu foco aqui no programa, fala muito sobre prevenção, falo muito nos cuidados da saúde, para que a gente possa evitar de adoecer. E aí entra o papel da medicina integrativa, que eu acho que é bastante interessante, que é uma que eu pratico, e isso faz com que a gente olhe, tenha um olhar clínico mais completo dos pacientes. Mas para isso a gente tem que examinar e não só, às vezes, olhar um exame laboratorial, que muitos desses pacientes teriam dificuldade, por exemplo, de fazer estando em sua casa ou numa fazenda, num sítio. Mas eu acho que é muito importante, Alex, essa visão para esses novos profissionais médicos que estão sendo formados dentro do Estado, em termos de estímulo para que eles vá para o interior do estado, ocupem postos, entendeu, de trabalho em todo o interior, e aí a população realmente não vai ter do que reclamar pela falta de médico. Essa é a minha opinião, minha visão como médico. Eu concordo com o senhor e isso corrobora, né, com a nossa boa intenção de melhorar a medicina dentro do estado de Mato Grosso, porque muito triste para um estado formar profissionais e perdê-los. Nós que investimos na educação, no estudo deles, e aí ao eles se formarem, eles irem para outros estados para atuar na medicina em outros estados, para nós é prejuízo, né? É perca. E além de nós perdermos bons cidadãos, nós perdemos bons médicos para outros estados. Quando eu disse de telemedicina poder ser nacional, a minha intenção foi, primeiramente, colocar os médicos locais para fazer esse atendimento, obviamente, e aí, em havendo necessidade, a gente tem condições de expandir para outros estados, para outras áreas, em havendo necessidade. Mas você tocou num ponto muito importante, que o estado de Mato Grosso hoje tem um grande desafio, que é de reter os profissionais da medicina. O senhor bem comentou isso e eu quero enfatizar que nós podemos sim fazer programas que façam com que os profissionais formandos, recém-formados daqui do estado, sim, vão para o interior para ficar o seu primeiro período ali, adquirindo experiência, especialmente, por exemplo, com algum plano de 5 anos de carreira de trabalho, por ser os primeiros 5 anos de sua carreira de trabalho. O estado fazer uma contratação por um período determinado, como eu acabei de estipular, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, tem que ser avaliado. Eu não estou dentro da máquina pública para avaliar esse time, né, esse tempo. Mas sim, é muito importante fazer com que eles permaneçam dentro do estado, pelo menos por esse período, até mesmo para eles se consolidarem. Porque imagina você, 5 anos dentro de
dentro de um município pequeno, você sendo um médico ali daquela região, a sua trajetória médica ela já começa a se consolidar, não é, doutor? Com certeza. Hoje o senhor é mais conhecido do que 10 anos atrás, né? E amanhã será mais conhecido ainda. Então o tempo de carreira também traz a credibilidade, também traz a estruturação da pessoa para que ela possa ser um profissional consolidado aí naquela região. Nós vamos ter olhos para isso, sim. Excelente. Bom, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre saúde e entendendo mais sobre suas visões e propostas para o nosso estado. Tá bom? Ok. Continue conosco que nós voltamos já, logo após um breve intervalo, com essa entrevista com Alex Pucinelli, pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso pelo Partido Democratas. A Copa já começou na Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo para entrar no clima da torcida rumo ao Hexa. Bandeiras, cornetas, decoração temática, bolas e muito mais. E todos os sábados, das 9 da manhã ao meio-dia, tem troca de figurinhas da Copa. Traga seu álbum, reúna a família e venha viver momentos inesquecíveis com a gente. E atenção, grande CPA! O concurso Rua do Hexa já começou! Decore sua rua, poste sua foto e concorra a prêmios incríveis. R$1.000 em kit churrasco. Dallas Papelaria, Avenida Brasil, 1184, CPA 2, em Cuiabá. WhatsApp 3648-2000. Dallas Papelaria, entrando em campo com você, rumo ao Hexa. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Sejam bem-vindos à Integre Odonto Estética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm, o que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. É isso aí, muito boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, com o nosso convidado Alex Pucinelli, pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso pelo Partido Democratas. E o intuito desse programa, dessa entrevista, é justamente ouvir dos nossos pré-candidatos quais são as propostas, quais são as visões que eles têm a respeito da saúde do nosso estado e o que eles acham e têm para melhorar o que nós temos hoje, o que eles podem somar para melhorar a qualidade da nossa saúde no nosso estado. Alex, no bloco anterior, você deixou muito bem explicado com relação à sua proposta para, principalmente falando da telemedicina, e aí eu provoquei a questão dos médicos que podem ser levados, você deu uma proposta de carreira
de médicos no interior, que vão para o interior, como acontece muito hoje nos outros setores públicos, por exemplo, o promotor, um juiz, que vai primeiro, após passar por um concurso público, ocupa, né, os fóruns, as comarcas no interior, para depois virem, com o passar do tempo, virem se aproximando e poder ficar na capital, assim que na medida que vai surgindo novas vagas, com a aposentadoria ou com o aumento da demanda do serviço, né, nos tribunais e nas procuradorias, nas promotorias. Eu acho que para o médico caberia muito bem isso aí. E para você ter só uma informação para você, recentemente, na semana passada, nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado no Senado de 2022 sobre o piso salarial do médico, que após 65 anos de luta por um piso salarial, nós conseguimos que fosse aprovado o nosso piso salarial, que agora vai para a Câmara dos Deputados e, assim, se for aprovado, aí para a sanção do presidente. Então, ou seja, hoje, para você ter ideia, o piso salarial que foi proposto nesse projeto de lei de 2022, que passou pelo Senado na semana passada, é de R$ 13.662 para o médico de 20 horas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Ok. Tá? Ou seja, para que os serviços que contratem um médico, seja um serviço público ou privado, se baseiem de que o mínimo é esse. E hoje nós temos valores diferenciados no Brasil todo, e Mato Grosso não é diferente. Então, cada município, cada estado pratica valores diferentes. E se eu falar para você, a realidade chega a ser vergonhosa do salário do médico. E se do médico é muito ruim, você imagina dos outros profissionais de saúde, né? Técnico, enfermeiros, técnicos, dentistas, fisioterapeutas. Essa é a realidade triste que a gente vive no nosso país hoje. Estamos torcendo como médico, e lógico que isso se estenda a todos os profissionais de saúde, porque tem o piso também do enfermeiro, tem o piso do técnico, dos dentistas, dos fisioterapeutas, para que realmente as entidades, os nossos governantes entendam o valor do profissional da área de saúde e comece realmente colocar em prática essa valorização, né? Para poder, principalmente, como eu te falei, conseguir fixar esses profissionais do interior. Sim. Porque tem que haver atrativos para isso. Sim. E, na verdade, a gente sabe que o atrativo principal é a remuneração. Né? Lógico que a condição de trabalho ela é muito importante, principalmente na saúde. Tá? Diferente de outros setores da nossa economia, a saúde ela requer muito mais estrutura. Ela, infelizmente, não dá para você ir para o interior sem condição nenhuma de trabalho, entendeu? Sem o mínimo que você possa realmente prestar uma assistência para um paciente através de um exame, entendeu? Através de um diagnóstico para que você possa dar um tratamento adequado. Lógico, quando se fala em procedimentos, cirurgias, exames muito diferenciados, entendeu? E às vezes muito caros também, isso pode muito bem ser colocado em serviços, hospitais referenciados por cada região. Né? Mas eu acho que o mínimo de atenção à saúde da população, ela deve ser praticada em todos os municípios do estado. Né? Por isso que eu sou contra, inclusive, a abertura de novos municípios, ou então emancipação de municípios que não têm condição nenhuma de dar o mínimo, pelo menos, em saúde para a sua população. Eu sou contra. Mas vamos lá. Com relação à fila de espera, esse é um outro tema que também tem muito problema. Hoje nós temos ainda programas como Fila Zero, mas a fila de espera para procedimentos, principalmente procedimentos que a gente considera de média ou alta complexidade, realmente, e às vezes vou te falar mais, tá? Porque eu sou urologista e tem muitos procedimentos de pequena complexidade, de baixa complexidade.
E aí esses procedimentos mesmo, vou te falar, a fila é inacabável, ou seja, esses pacientes passam anos sem realizar procedimentos pequenos, mas que para eles é muito ruim. Cirurgias pequenas, por exemplo, dentro da minha área, como uma cirurgia de fimose, uma cirurgia de varicocele, que é uma dilatação de veias do testículo, que pode causar infertilidade, causar dor testicular, incômodo nesses pacientes. Cirurgias de hidrocele, entendeu? Que são cirurgias onde o testículo fica retendo muito líquido. Então eu cansei de ver pacientes que me procuraram e falaram: doutor, eu já entrei e saí dessa fila 100 vezes. Já tem 3 anos, eu não sou chamado para ser operado. Então, eu queria ouvir de você qual a sua opinião e quais seriam suas ações para esses tipos de problemas que nós encontramos hoje. Muito bem. Hoje, a regulação, a fila de espera de cirurgias, ela entra numa linha chamada regulação. E a regulação do Estado de Mato Grosso, ela é independente e ela não é interligada com as regulações municipais do Estado de Mato Grosso. Então nós temos 142 municípios, 142 regulações municipais e apenas uma regulação estadual. Então, imagina, a logística de informação dos municípios para o Estado, ela ainda é artesanal. O gestor do município ele tem que informar o Estado através de e-mail do sistema, fazer ligação, fazer contato. E aí o gestor do Estado coloca o nome daquela pessoa, a partir de uma avaliação prévia dele, na lista de espera para cirurgias e atendimentos. Eu entendo que é função do Estado elaborar um programa, preparar um programa, estou falando de software, com inteligência artificial, com tecnologia, para que todos os municípios alimentem um único sistema de regulação que seja gerido pelo Estado. Assim, cada município vai informar os seus pacientes e o Estado vai fazer a gestão da fila sem necessitar de algum tipo de pedido pessoal de algum prefeito ou vereador ou algum gestor daquele município. Bem como diminuiremos a necessidade de intervenção de deputados, por exemplo, ou de algum padrinho político para que o seu nome seja passado na frente, para que o seu dia da cirurgia chegue de uma vez por todas. Por que é que hoje os nossos deputados e vereadores eles precisam participar disso? Eles acabam participando disso. É a função deles. A população os procura dizendo: eu estou na fila há 3 anos, como o senhor citou aí agora. Aí o deputado faz uma ligação, consegue agendar uma cirurgia para ele na semana que vem. Por que isso acontece? Porque a fila ainda é organizada artesanalmente. O que é artesanalmente? Por mãos normais, de homens normais, de pessoas normais. E essa fila ela pode ser automatizada. Como que ela pode ser automatizada? Quando ela sai do município e vem para o Estado, a ordem de entrada, de lançamento no sistema, precisa ser respeitada. Daí, um paciente que está 3 anos esperando para ser atendido não vai mais levar 3 anos para ser atendido, porque o nome dele vai permanecer no lugar certo da fila de espera e quando chegar a vez dele, ninguém vai ser passado na frente dele. Eu entendo que quando nós levamos para as pessoas o respeito à ordem de chegada, nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de direitos sendo atendidos e de ninguém passando na frente de ninguém. E detalhe, eu não estou aqui condenando os deputados, eu acho que eu fui claro. A função dos deputados e dos vereadores é justamente fazer a fiscalização e fazer a avaliação de como o governo do Estado está agindo, para daí ele colocar as posições dele para que funcione um pouco melhor. Então, eles têm feito isso com louvor, inclusive, né? Se chega num deputado e pede para passar na frente na fila de espera, a maioria deles consegue. Mas isso não é justo com aqueles que estão esperando e não têm um padrinho político. Portanto, entendo que, organizando um sistema, criando-se um sistema único, já que o SUS tem esse nome, Sistema Único de Saúde, criando-se um sistema único de regulação
de ordem de atendimento para os pacientes dos municípios do estado inteiro, independente do município que ele mora, vai trazer mais justiça social, vai trazer um atendimento mais adequado e uma fila mais previsível para que as pessoas possam ser atendidas. Além disso, obviamente precisa ter transparência. O sistema precisa ser público, a fila de espera precisa ser pública, disponibilizada na internet, 24 horas por dia, full time, em algum canal, né, em algum site, dentro do próprio sistema. O sistema disponibilizar um site da fila. Assim o cidadão vai ficar acompanhando lá, inclusive. Não, eu estou em 15º lugar, 14º lugar, 12º lugar, 11º lugar, até que chegue a vez dele. Isso só se faz com tecnologia, com criação de software. E esse software tem que interligar todos os 142 municípios à regulação estadual de saúde. Eu já estudei algo sobre isso, eu já avaliei sobre isso. Quando o senhor me convidou para vir aqui no seu programa, eu me investi em cima da saúde do estado de Mato Grosso, né? Eu estudei, conversei com especialistas, eu conversei com um amigo meu médico, faz parte do Conselho Regional de Medicina, conversei com outro amigo meu que é mestrando em gestão de saúde pública e a tese dele é justamente essa, que a saúde pública vai melhorar quando os municípios se interligarem com o Estado em um único sistema. Entendi, gostei da ideia e espero que o próximo governo implante esse tipo de gestão, de regulação das filas dos pacientes do estado de Mato Grosso. Excelente. Realmente a gente tem que buscar alternativas e hoje a tecnologia ela vem nos auxiliar em todo esse aspecto, né? Então a modernidade, o avanço, e principalmente das inteligências artificiais, tem colaborado muito, inclusive para ajudar a solucionar problemas como esse, né? De interligar regulações, entendeu? E deixar o sistema mais leve, mais fácil. E funcional, né? Funcional, com certeza. Isso é uma ideia interessante, essa sua, e eu acho que, né, o próximo gestor do nosso estado tem que ter uma atenção especial para isso e criar esse mecanismo, seja com esse modelo que você está falando, seja aprimorando mais os modelos vigentes, mas de qualquer maneira a gente tem que entender que isso precisa ser atualizado e tem que ser melhorado. Isso é fato, né? Porque esses pacientes não podem continuar esperando tanto tempo na fila para serem submetidos a uma cirurgia só porque é de pequeno porte. E isso sem falar, logicamente, da nossa preocupação com doenças mais graves que pode comprometer, inclusive, a vida dos pacientes. Sim. Tá? Principalmente na oncologia, nos pacientes que têm diagnóstico ou que estão sob suspeita de uma doença oncológica, de um câncer. Você tem alguma sugestão para isso? Eu penso também que o Estado pode licitar lotes de cirurgias. Por exemplo, me dê uma cirurgia de câncer que, se a gente fizesse um mutirão, nós atenderíamos aí 100, 200 pessoas. Um câncer comum. Pode ser um câncer de mama, pode ser um câncer de próstata no homem. Pronto. Então tem o de mama e o de próstata. Então o Estado vai licitar 300 cirurgias, eu não tenho número, né? Sim, 300 cirurgias de câncer de próstata e 300 cirurgias de câncer de mama. É claro que cada paciente tem um diagnóstico, mas aí o hospital que participar da licitação e vencer o certame, através da sua proposta de preço, vai ter que lidar com esses 300 ou 400 pacientes que forem encaminhados por esse lote. E isso também é uma forma da gente levar para a iniciativa privada algumas demandas públicas que estão acumuladas. Assim a gente vence acúmulos de cirurgias que precisam ser realizadas. Vou dar um outro exemplo, né? Cirurgia de catarata. Catarata é mais simples do que câncer, né, doutor? Sim, sim. Bem mais simples. Então, cirurgia de catarata, vou dar um exemplo. O Estado licita 1000 cirurgias de catarata com algum hospital, abre para hospitais, em especial hospitais matogrossenses.
E aí cada hospital que quiser participar da licitação apresenta sua proposta para realizar essas 1.000 cirurgias de catarata. Ao vencer o certame, assina o contrato, começa a chamar conforme a fila de espera que está ali sendo regulada pela agência reguladora, né? Essa é outra ideia que a gente pode levar para dentro do Estado para realizar, para diminuir a fila de espera hoje dos nossos queridos cidadãos mato-grossenses. Eu vou fazer uma provocação também com relação à oncologia, onde a gente enfrenta um grande problema hoje em dia, que é o diagnóstico das possíveis doenças oncológicas. A maioria desses diagnósticos requer uma estrutura, requer um equipamento, requer um médico, um profissional que tenha formação para fazer o diagnóstico, né? E por mais que você tenha, por exemplo, dentro de um hospital credenciado para cirurgia oncológica, eu vou falar do Hospital do Câncer, né? O médico que está lá, você foi encaminhado, foi direcionado para o Hospital do Câncer, com câncer, seja ele de próstata, de mama. Esse diagnóstico ele é feito através de uma biópsia, tá? Através da retirada de um pedaço desse tecido que vai confirmar a doença. Aí, esse paciente, tendo o diagnóstico, ele é encaminhado para lá, ele vai aguardar a sua vez de ser operado, de ser tratado, ok? Então, ele entra numa fila ali do hospital, seja através da regulação estadual, ou seja da regulação do próprio hospital, mas ele entra numa fila para ser tratado, para ser operado conforme a indicação e o protocolo para aquela doença. Porém, hoje a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, que nos exames diagnósticos. Então, muitos homens, muitas mulheres perdem a chance de cura da sua doença pela dificuldade de ter um serviço que eles possam ter esse diagnóstico. Ou seja, na base, onde eu pedi o exame, porque você passou comigo lá no Centro de Especialidade Médica, por exemplo, onde eu estou, te avaliei, te examinei, e eu suspeitei que a sua doença pode ser um câncer de próstata, através dos exames de sangue, que é o PSA, através do toque, eu suspeitei. Eu preciso de uma biópsia. Aí eu solicito biópsia, porque quem vai dar o diagnóstico é a biópsia. Esses pacientes se perdem no tempo aguardando essa biópsia. Muitos, infelizmente, acabam falecendo porque não conseguiram fazer a biópsia. Então, esse é um outro grande problema que nós enfrentamos. Um gargalo, né? Justamente, porque é através desse diagnóstico que eu vou conseguir colocar esse paciente dentro de um serviço especializado para esse tratamento. Correto. Que seria um hospital especializado em tratamento de câncer. Correto. Porque não são todos os hospitais. Sim. Eu não posso encaminhar um paciente desse, por exemplo, para um hospital do HMC, não posso encaminhar um paciente desse para um hospital metropolitano. Esse tratamento é feito geralmente no hospital credenciado, que hoje em Cuiabá é o Hospital do Câncer, é o Hospital Geral, entendeu? Que nós temos a Santa Casa que hoje eu acho que já não é mais, porque é outro conceito, hoje é mais um hospital infantil, com alguns procedimentos em cirurgias eletivas para pacientes adultos. Mas assim, a questão do exame, do diagnóstico, é um outro grande problema que tem que ser observado pelos nossos gestores, para que a gente possa realmente dar um tratamento para esses pacientes e eles não perderem a chance da cura. É um grande desafio, né? A saúde são vários aspectos, são vários pontos, né? A gente acha uma solução para um ponto, aparece outro ponto para ser resolvido. Então o desafio ele é grande, ele vai sempre existir, né? Até porque ao longo da história da humanidade as doenças foram mudando, né? A geração da década de 80 teve doenças diferentes da década de 90, que teve doenças diferentes da década, a partir desse segundo milênio, né, do ano 2000 para cá. Então, o tempo todo está mudando.
Eu entendo que os hospitais que estão sendo construídos, sejam os regionais ou sejam esses aqui dentro da capital, eles vão atender uma parte dessa demanda que hoje é latente de exames e de diagnósticos, né? A gente espera que sim, mas para isso é como você falou da questão da contratação, por exemplo, da cirurgia. Você falou, vamos licitar 300, 400 cirurgias. Pode ser uma opção, entendeu? licitar também. Isso deve, mas é assim que deveria, porque o que acontece? Infelizmente a tabela do SUS é baixa. É impraticável. Eu já. Entendeu? Isso não tem como. Hoje, para você ter uma ideia, a tabela dos convênios de saúde, que é a medicina suplementar, que a gente chama, a saúde suplementar, já são tabelas extremamente defasadas. São valores muito baixos. A tabela do SUS é várias vezes mais baixa do que uma tabela da saúde suplementar. Então, o Estado... são dificuldades muito grandes que às vezes o gestor acha que vai encontrar profissional, que vai colocar equipamento, que vai colocar seu material para fazer um procedimento por um preço muito baixo, que pelo risco é muito difícil você encontrar. Você não vai encontrar ninguém que queira vender um serviço pelos valores que são licitados. Prestar um serviço por aquela remuneração. Justamente. Não vai querer. Isso é muito difícil. Por isso existe essa dificuldade, entendeu? Em ter. Então, assim, quando vai se licitar, isso tem que ser colocado junto. Ou seja, não é só o tratamento da doença, mas sim o diagnóstico dela também. Entendeu? Fazer então, parte, né? Tem que fazer parte, porque as pessoas vão ser submetidas a esses exames quando há suspeita. É verdade. E aí, quando você não encontra na rede, esses pacientes ficam aguardando o momento que eles conseguem juntar um dinheiro através, muitas vezes, da ajuda da família, dos amigos, para ele poder fazer esse diagnóstico, porque o médico pediu e ele não está conseguindo, já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses. É verdade. Né? Então, assim, só uma sugestão para você. Um complemento, né? Para você... E lógico, para todos os outros pré-candidatos, quando passarem por aqui, para que realmente tenham esse olhar. Tá bom? Obrigado pela contribuição. Eu queria aproveitar e falar sobre tabela SUS. O governo do estado de São Paulo, através do Tarcísio, criou a tabela SUS de São Paulo, né? Isso mesmo. O estado de Mato Grosso tem condições de criar uma tabela SUS do estado de Mato Grosso. É perfeitamente viável para o estado de Mato Grosso. Existe essa tabela, tá? Essa tabela, ele se baseia em cofatores assim, de 2 vezes o valor, 2 vezes e meia, 1 vez e meia, dependendo do procedimento. Mas, por exemplo, para uma consulta de especialidade, você sabe qual que é o valor de uma consulta de especialidade pela tabela SUS? Eu tenho que admitir que não sei, doutor. R$10. R$10? R$10 é o valor que o SUS repassa para uma consulta de especialidade. Estou sem palavras. Né? Então, ou seja, quando o governo implanta essa tabela e fala, eu vou pagar 2 vezes, ela vai para 20. Não, eu vou pagar 2 vezes e meia a tabela SUS. É 25. Ainda está muito aquém do que seria uma remuneração adequada, né? Justamente. Então, ao invés de usar a tabela SUS, criar uma tabela própria do governo do estado de Mato Grosso seria uma solução. Justamente. E atrairia, assim, médicos a prestarem o serviço público com bom interesse, né? De verdade, com interesse. Com gosto, né? E com qualidade. E com qualidade. Né? Porque a qualidade, doutor, dos médicos, ela sempre vai ser alta, né? Os médicos são a classe mais querida, eu diria assim, de toda a população, né? Por mais que seja R$10, às vezes até de graça, eu já soube de histórias de médicos que falam, vou te atender. A qualidade dos nossos médicos e o amor que os nossos médicos têm pela profissão e pela população, isso aí é incontestável, né? Sim. Agora, o Estado precisa fazer a parte dele de remunerar adequadamente, porque assim como o cidadão que não tem o recurso para fazer o exame ou para fazer a consulta precisa ser atendido, o médico também precisa de recurso
para trazer o pão nosso de cada dia nos dai hoje para os nossos lares, né? Eu reconheço isso, eu reconheço isso. É isso aí, Alex. Essa visão ela tem que ser realmente ampliada pelos nossos gestores, para que realmente eles vejam o esforço que toda a saúde, toda a classe, toda a categoria da saúde faz para poder dedicar-se ao próximo, àqueles pacientes que realmente precisam. Porque a maioria das pessoas que quando resolvem, entendeu, escolher como sua profissão uma das áreas da saúde, é porque elas sabem que elas estão predestinadas a se doarem um pouco mais. A salvar vidas, né? A salvar vidas, a dedicar aos seus pacientes, a essas pessoas, entendeu? Um pouquinho do que elas têm de bom dentro delas. Mas como você falou, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa sobreviver, você precisa, para muitos, homens, mulheres, seja qual for a área da saúde, se é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, se é psicólogo, se é dentista, seja homens, mulheres, muitos são os provedores do lar, né? Sim, então, precisam de um salário digno. Como eu falei, para nós, médicos, foi uma conquista esse projeto de lei ser aprovado após 65 anos. Tá? Foi semana passada. Isso aconteceu há uma semana atrás. Bom, mas, vamos lá. Uma outra questão que eu gosto de tocar sempre, até porque isso faz parte da minha área, né? Eu, como urologista, eu participei de muitos transplantes renais no início da minha formação, e depois que eu fui saindo do transplante, porque eu fui me colocando em outras subespecialidades dentro da urologia, que é uma especialidade muito grande, e realmente precisava de muita dedicação o transplante. Mas eu vejo, desde quando cheguei em Mato Grosso, há 18 anos atrás, aqui é minha terra, sou cuiabano também, nascido, criado aqui, só saí para ter minha formação toda fora e retornei depois, e já tem 18 anos que eu retornei. Durante esses 18 anos, eu vejo o transplante de órgãos ainda engatinhando, tirando o transplante de córnea, que esse caminha muito bem, até por conta de ser um transplante mais fácil de ser executado, mas o transplante de outros órgãos, né, como o transplante de rim, o transplante de fígado, o transplante de pâncreas, o transplante de pulmão e até mesmo um transplante de coração, a gente vê que não acontece. O de rim tem acontecido agora numa escala muito pequena, com alguns doadores vivos, pouco doador cadáver. Assim, há um passo muito, na verdade não é um passo lento, engatinhando, mas nunca saiu disso nesses 18 anos. Você tem alguma proposta ou alguma sugestão para ampliar o número de transplantes no nosso estado, já que nós temos uma demanda muito grande de pacientes na fila de espera, aguardando um órgão para ser transplantado, principalmente o rim, onde existem inúmeros pacientes nas clínicas de hemodiálise, que é onde eles ficam, porque sem uma máquina para depurar o seu sangue e tirar todas as escórias, né, produzidas ao longo de um dia no sangue, eles não teriam condições de manter-se vivos. Então a máquina salva a vida desses pacientes, a máquina de hemodiálise, mas ao mesmo tempo escraviza esses pacientes, entendeu? Por horas ali durante a sua semana, impedindo muitas às vezes até de ter um trabalho, ter uma rotina de vida normal. Você tem alguma sugestão para o transplante de Mato Grosso? Doutor, é complexo, né? E a criação, a construção e conclusão desses novos hospitais, eu creio que farão com que nós consigamos estar mais preparados para atender os transplantes, inclusive. Mas temos hospitais preparados, tá? Já temos. Temos hospitais preparados. Como você mesmo sugeriu, a contratação de serviços privados para cirurgias, essa contratação é feita via hospitais privados. Como temos hospitais públicos da rede que são capacitados para o transplante também.
Mas aí eu vou dar o meu olhar. Essa pergunta que eu fiz para você, lógico, você não precisa se preocupar em responder, até porque é uma pergunta um pouco específica. Mas a resposta é simples, é fácil. É vontade. É só ter vontade de beneficiar essa população, determinando recurso para o transplante, para que ele realmente seja executado aqui dentro. Porque a habilitação de profissionais é tranquila. Você sempre vai achar hoje, com o número de profissionais que nós temos e com pessoas que gostam de participar do transplante, que eu conheço, essas pessoas cada vez mais sendo preparadas e treinadas, você vai melhorando cada vez mais os resultados e a qualidade dos serviços nos transplantes. E aí, esses pacientes que são daqui do nosso estado não precisam ficar aguardando na fila nacional pela hora de um transplante. Eu cansei de estar dentro de um hospital operando e ver uma equipe de São Paulo ou de Brasília ou do Rio de Janeiro ou lá de Recife, da Bahia, vir de avião, viajar horas para vir buscar um órgão aqui. Só a equipe dentro de uma aeronave, entendeu? Você imagina o tamanho do gasto que é entendeu? Não tem, lógico, salvar uma vida não tem preço, ok? Mas assim, se nós tivéssemos um gestor que tivesse preocupado em contemplar a população mato-grossense que está na fila do transplante, aguardando um órgão aqui dentro, com certeza esses pacientes estariam hoje numa situação principalmente de sossego na vida deles e não de preocupação e não de, não vou falar desespero, né, por saber que essa chance vai ficando cada vez mais difícil, mais distante, porque ele está numa fila competindo com o Brasil todo, aguardando um órgão. Mas quando nós temos hospitais e equipes preparadas, mas isso tem que ser incentivado pelo poder público. Ele é o verdadeiro gestor disso, principalmente do transplante. E o que falta, na minha visão, como médico, como urologista, uma pessoa que fez muitos transplantes renais, é a falta de cuidado, a falta de dedicação dessas pessoas que estão no comando para que realmente o transplante aconteça e as coisas não precisem, os pacientes não precisem sair daqui. Concordo com suas palavras. Entendo que a vontade é o primeiro passo para a gente alcançar melhores resultados. Acredito que o estado de Mato Grosso pode sim fazer mais. Acredito que o próximo governante, o próximo governador pode sim dedicar mais energia, tempo e recurso do estado para esse desafio que é, né, de atender os nossos pacientes aqui do estado de Mato Grosso com transplante. E depois de atendidos, eles deixam de ser pacientes, né, doutor? Deixam de ser necessitados de ter um órgão ali novo no seu corpo. Isso, inclusive, falando agora friamente, não com perdão da expressão, mas diminui custo para o Estado, né? Sim, com certeza. Fazer o transplante diminui o tempo de dedicação que o hospital, o médico, o enfermeiro e toda a estrutura hospitalar vão precisar para que aquele paciente permaneça vivo, sendo atendido, fazendo hemodiálise, sendo consultado pelo médico, sendo atendido pelo enfermeiro. Então, realmente é uma questão inicial de vontade. E quando o senhor falou vontade, eu até ergui a sobrancelha, né? Eu até levei um certo espanto, porque o gestor público deveria ser gestor público para fazer as coisas com vontade, senão não precisa se candidatar, né? Fica cuidando das suas coisas, né? Concordo. Inclusive, essas pessoas, esses pacientes, podem voltar à sua vida normal e voltar a produzir para o nosso Gerar estado. Riqueza para o estado. Com certeza. Né? Isso mesmo. Coisa que está sendo tirado deles durante aquele período que eles estão presos a uma máquina, ou muitas às vezes tendo que fazer mais de 3 vezes por semana, que a indicação muitas vezes é de ser diária. Aqui no Brasil, que a gente faz 3 vezes por semana, por conta do volume ser muito alto. Entendo. De pacientes que necessitam dessa máquina. Entendo. Alex, nós estamos
perto do final, o nosso bate-papo aqui realmente rendeu bastante, mas tem umas perguntas que nós fomos buscar em loco, no centro de Cuiabá, onde eu entrevisto as pessoas e pergunto para elas o que elas gostariam de perguntar para o nosso pré-candidato a respeito da saúde. E nós fomos conferir lá na Praça da República, em Cuiabá, e nós entrevistamos algumas pessoas que têm algumas perguntas para você. Vamos ouvir? Seu Francisco. Qual é a sua dúvida, Francisco? O que você espera com relação à saúde? A minha dúvida é a seguinte, que quando chega a eleição, você estuda, a prioridade seus é a saúde. E nunca melhora a saúde no nosso estado. O primeiro debate seus é a saúde, mas nunca melhora, nunca melhora. Você vê filas mais fila. Eu tenho um tio meu que está na fila para fazer uma operação de ortopedista, está lá na fila, mais de 6 meses, nunca faz. O que vocês têm para fazer para melhorar a saúde do nosso estado de Mato Grosso? A pergunta que eu quero fazer para eles, o que eles têm de melhoria dentro da saúde, uma vez que nós passamos até 2 anos para esperar uma operação e tal, como eu passei na minha própria vida também. Se eles têm algum projeto de melhoria para isso, de vir mais aparelhos de fora para que nós possamos ter uma saúde melhor através da tecnologia, porque se não for através da tecnologia, as demoras são péssimas, são mal demais. Então não tem como esperar. O povo sofre, o povo busca, as comunidades vivem sofrendo através da saúde. E as políticas ainda continuam sempre as mesmas dentro da saúde. E a melhoria é muito pouca ainda, o que fizeram. O próprio hospital que fizeram ainda é pouco. Precisa de coisas melhores, melhoria mais ainda, mais e mais. Qual é a proposta que eles têm para remédio de alto custo para esses pacientes que precisam desse remédio? Então, sua dúvida é com relação às propostas para medicação de alto custo. O que eles vão fazer? Se vai vir mais medicamentos de ponta? É isso que você tem dúvida? Exatamente. Essas são as dúvidas. Maravilha, Alexandre. Nós vamos levar a sua pergunta para os nossos pré-candidatos. Obrigado, viu? Obrigado, doutor. Aí, seu Edivaldo, seu Francisco e o Alexander fizeram essas perguntas lá, foram do seu Francisco, uma pergunta bastante pertinente, né? Na época das eleições, todo mundo vem fazendo 1000 propostas de melhorias, né? Mas quando assumem seus mandatos, pouco fazem por essas melhorias, né? Ou seja, muda-se muito pouco. Eu sei que a gente sabe que existem dificuldades muito grandes também, né? Até porque o sistema, a burocracia, muitas vezes acabam impedindo pessoas que estão bem intencionadas em melhorar tudo isso. E muitas vezes não depende só de quem foi eleito, né? Depende, o sistema ele é muito complexo também, né? Então, depende dos recursos, depende muitas vezes do governo federal, depende da união do governo estadual com o governo municipal, entendeu? Deles estarem alinhados para que a população tenha melhor acesso, entendeu? Cada um fazendo aquilo que compete da forma adequada. Então, ou seja, são vários fatores, a gente sabe disso, mas a pergunta é para você. Eu estou falando aqui, dando a minha opinião, mas você que é o entrevistado, eles perguntaram para você. Então vamos lá. O seu Francisco que falou dos candidatos que aparecem com propostas, né? Então, isso aí. Seu Francisco, é a primeira vez que eu sou candidato, eu sou pré-candidato ainda, eu nunca fui medido, né? Eu nunca consegui colocar em prova aquilo que eu acredito que seja bom para o Estado. Espero que, se isso acontecer, não passe apenas de palavras, mas que a gente consiga implementar alguma melhoria para o Estado de Mato Grosso. E aí, dentro ainda da pergunta dele, ele falou como é que a gente acelera as filas, né? E na sequência, o outro entrevistado, o seu Edivaldo, também falou sobre filas. Então, eu já falei um pouco aqui sobre uma solução para diminuir as filas, que é a interligação entre os municípios e o Estado, para que as agências de regulação sejam todas concentradas em um único sistema. Isso ajuda a acelerar a fila e ajuda a trazer justiça para a fila, não permitindo assim com que nomes sejam passados na frente de outros nomes. E aí, ao longo da nossa entrevista, nós também destrinchamos aqui outras propostas. Por exemplo, mutirão a partir de licitação
com alguns hospitais que tenham interesse em comprar lotes de cirurgias para a gente acelerar o processo cirúrgico de alguma modalidade de comorbidade, de doenças, né? Entre outras que a gente já falou por aqui. E por último, o Alex Sander, quase meu xará, fez uma pergunta sobre medicamentos de alto custo. Bom, nós, infelizmente, estamos acompanhando aí no estado de Mato Grosso uma investigação da Polícia Civil contra a Secretaria de Saúde, que está na casa de 100 milhões de reais de valor que suspeita-se terem sido desviados, em especial a partir da época da Covid-19, né? Um governo não pode, primeiro, permitir que se ocorram desvios de verba pública. Se o dinheiro é público, não tem que ser desviado. É inconcebível, né, que haja desvio. Infelizmente, é uma realidade hoje no Brasil, mas nós não podemos nos conformar com isso. Se nós conseguirmos zerar o desvio de dinheiro público para a corrupção, nós temos recursos para atender todos os valores que sejam justos serem pagos para os médicos, bem como valores que são necessários para medicamentos de alto custo. Basta, e eu volto a usar uma palavra que o senhor usou agora há pouco, né? Basta inicialmente ter vontade de fazer a coisa certa e honestamente. E nesse aspecto, o governo não pode falhar. O próximo gestor, o próximo governador precisa ser dedicado, precisa ser alguém honrado que vai fazer com que a saúde do estado de Mato Grosso seja uma saúde de primeiro mundo. E nós temos condição de fazer isso. Afinal de contas, o estado de Mato Grosso é um dos estados mais ricos do Brasil, é exportador de grãos, é a maior arrecadação tributária do Brasil. Portanto, eu arrisco dizer que é a maior arrecadação tributária do mundo, já que o Brasil é o país que mais cobra tributos da sua população. Então, é possível, sim, nós transformarmos a saúde do estado de Mato Grosso em uma saúde melhor do que ela está hoje. Alex, nós temos pouco tempo ainda para finalizar nosso bate-papo e eu vou deixar agora para você fazer suas considerações ou você fica à vontade se quiser falar dentro da saúde, se quiser falar fora da saúde. Você pode ficar bem à vontade, que nós temos 5 minutos, então eu deixo esse tempo para você discorrer do tema que você quiser. Se quiser continuar na saúde, fique à vontade. Eu quero fazer uma conexão entre a saúde e a educação. Todos os países que prosperaram ao redor do mundo, seja Europa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ou os tigres asiáticos, Japão, Nova Zelândia, enfim, todos os países que prosperaram, a população prosperou, o país passou a funcionar, são países que investiram em educação em período integral. Às vezes o cidadão mato-grossense pode estar me ouvindo falar sobre educação em período integral e falar, tá, mas o que isso vai resolver no meu bolso hoje? O que vai mudar a minha vida hoje? A educação em período integral faz com que as nossas crianças tenham mais tempo recebendo informações adequadas para o crescimento do seu conhecimento. Imagine você, os nossos filhos, o dia inteiro na escola, e eu falo isso com propriedade porque meu filho estuda em período integral. Então imagine você, ele estudando de manhã e de tarde. De manhã recebendo aulas de matemática, português, ciência, história, geografia. De tarde recebendo aulas complementares, como por exemplo filosofia, como por exemplo sociologia, como por exemplo aula de uma espécie de pré-medicina. Eu ainda não dei nome para isso. Mas imagine nossas crianças aprendendo como é que funciona o Sistema Único de Saúde. Às vezes o sistema está acumulado, está ali cheio de problemas, porque nós não estamos sabendo usá-lo. Aí eu não estou me referindo especificamente ao SUS, né? Mas às vezes nós não estamos sabendo usar. Por quê? Porque não aprendemos. Quando aprendemos... O serviço público, de um modo geral, inchado, né? Isso. Ele está sendo usado de uma forma que você não precisaria, ou seja, está superutilizando. Você não tem que subutilizar, mas também você não precisa superutilizar. Pronto. Procurar por qualquer motivo, entendeu? Pronto. Sendo que você vai encontrar mecanismos através de uma boa educação, justamente, concordo, de uma boa orientação, de
quando é o momento certo de você buscar um serviço, Exatamente. principalmente sendo um serviço público. E aí imagine a cena, os nossos filhos chegando em casa dizendo: pai, o Sistema Único de Saúde funciona assim. Primeiro a gente vai na unidade de saúde da família, da unidade de saúde da família a gente é diagnosticado ali num primeiro momento, numa primeira consulta, depois que a gente vai ser encaminhado para a fila, a famosa fila do SUS, e aí nós vamos ser chamados. Dentro da fila do SUS, o Estado de Mato Grosso tem uma página transparente onde o nome das pessoas estão ali na fila dentro da página. Imagina os nossos filhos, as nossas crianças, chegando em casa dizendo isso para nós pais. Olha que quantidade de conhecimento sendo compartilhado para a população brasileira. A Bíblia fala que o povo sofre porque não conhece, porque não tem conhecimento. Então, às vezes nós estamos sofrendo porque nós não conhecemos, e eu me incluo, inclusive. Se eu viesse nessa entrevista sem ter estudado a saúde do estado de Mato Grosso, eu ia ficar sofrendo aqui com as suas perguntas, né? Mas antes eu me preparei, eu estudei, eu quis entender o que são os gargalos da saúde do estado de Mato Grosso. Então, a educação, ela tem todas as condições de complementar na vida do cidadão mato-grossense, das nossas crianças e adolescentes, e de tabela vai complementar na vida dos pais dessas crianças e adolescentes conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública. E aí seja saúde, seja a própria educação, seja como entrar numa faculdade, levar para dentro das escolas a funcionalidade de um Estado, de uma máquina pública, é também trazer qualidade de vida para as pessoas. Portanto, um dos complementos à saúde do estado de Mato Grosso é uma educação em período integral. Alex, nós não temos escola para isso, nem professor para isso. Temos escola suficiente para começarmos esse projeto, temos professores suficientes para começarmos esse projeto. Isso é um projeto de implantação que o Estado deverá levar aí de 5 a 6, a 7, talvez até 10 anos, para transformar todas as escolas públicas do Estado, e são mais de 600, em escolas de período integral, e incluir na grade curricular entendimento sobre saúde. Além de funcionamento da máquina de saúde, também levar prevenção para a escola. O senhor mesmo gosta muito desse assunto. Então, levar para os alunos como prevenir uma doença que pode ser prevenida. Por exemplo, doutor, usar calçado. Né? Andar descalço também transmite doença. Usar calçado, quando eu era criança, eu tinha um tio pé descalço, ele chamava tio pé descalço. Porque vocês estão tudo descalço aí, gurizada? Ficava bravo com a gente, mandava a gente colocar o chinelo. Pra quê? Pra gente não pegar um bicho de pé, não pegar um micróbio ali qualquer que seja, não furar o pé. Isso tudo traz serviço para a área de saúde, né? A pessoa tem que ir no posto de saúde, tem que ir no hospital. Então, a educação, ela é complementar, na verdade, ela é a base, né, para que a gente também tenha uma melhoria na saúde do estado de Mato Grosso. É isso aí, Alex. Eu fico feliz com as suas colocações e quero realmente agradecer por ter participado desse encontro, dessa entrevista aqui conosco, porque eu acho que a população de Mato Grosso merece, entendeu, ouvir dos seus pré-candidatos ao governo o seu conhecimento, o que eles têm para trazer de melhorias e quais são suas propostas, porque a população é aí que ela vai poder ter a oportunidade de escolher bem quem os governará por mais 4 anos. Nos governará. Nos governará, né? Então, ou seja, muito obrigado por esse momento e vou torcer pela sua trajetória aí para que você seja feliz também em todos os aspectos e espero futuramente a gente poder fazer um novo bate-papo aí dentro, fora desse momento de política a respeito de melhorias para o nosso estado, não só na saúde, mas em todos os aspectos, que eu acho muito importante a sociedade cada vez mais ter conhecimento e ter vontade de discutir os problemas que nos norteiam. Que só assim a gente vai conseguir encontrar soluções, entendeu? E começar a melhorar tudo que precisa ser realmente melhorado no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Doutor Walid Kalil, muito obrigado pelo convite, obrigado por esse momento que tivemos aqui de diálogo, de crescimento, né, para nós todos e para todos os que nos assistem. Obrigado a você que está nos acompanhando e espero que o estado de Mato Grosso se torne um estado melhor para todos, em especial na área da saúde. Esse é meu desejo do coração e espero que seja o desejo de todos os mato-grossenses. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, quero agradecer a todos vocês, nossos telespectadores que estiveram conosco aqui assistindo, participando do programa, aos nossos entrevistados lá na Praça da República, o seu Francisco, o seu Edivaldo e o Alexander, que quiseram participar e enriqueceram o programa de hoje, mandando suas perguntas para o nosso entrevistado. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia, uma excelente noite e até o próximo programa, um novo pré-candidato ao governo do Estado do Mato Grosso, falando para vocês a respeito das suas propostas e suas sugestões para a melhoria da saúde do Estado de Mato Grosso. É isso aí. Muito obrigado.